Hoje saiu o sol, né? Que delícia! Friozinho com solzinho. Não sei se aí tá sol ainda. Olha, aqui tá nublado, Fê. Pois é, eu perguntar onde Bem você mora. nublado. Depende da onde. Aqui no centro de Curitiba está sol, tá, gente? Mas Ah, está onde? Eu tô perto da Arena da Baixada, aqui tá bem nublado. Tô na Rua Tô aqui na Barbosa 15. aqui, tá bem Tô nublado. aqui no Legal Hub. aqui, aqui em Itapoá tá nublado e chovendo. Viu? O pessoal fala da praia, que é bom morar na praia, ó. Oi, Aqui João. nós estamos presos. Queridos, comentem aqui, vocês são estudantes, de qual período, se já são advogados, já estão atuando, para a gente poder saber, tão gostoso. Eu não sou advogado, eu sou pesquisador Pesquisador, em João, que direito. legal. Legal. Estou montando um projeto próprio de pesquisa em direito e tal. Aí me chamou a atenção o evento. Legal. Seja bem-vindo. Obrigado. A Gê é advogada. Advogada estudante, né? Porque essa nunca deixa de estudar, sempre está em constante desenvolvimento. A Kátia é estudante. A Carla também, o P. Eterna aluna. Tchau, tchau para vocês. Bom dia. Quase lá, Gustavo, quase lá. Um dia vai, isso aí, querido. Legal. Acho que a gente já pode começar então, né, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à primeira rodada de palestras oferecida pela Zeno, Gestão Jurídica. A gente está muito animado em poder compartilhar conhecimento com vocês, em poder apresentar um pouco também da Zeno, essa empresa que a gente está construindo aos poucos e está sendo uma jornada incrível. E também agradecer a todas essas mulheres extremamente competentes, que são uma referência para mim também no profissional, e me sinto muito inspirada e muito honrada de poder estar aqui junto com elas, apresentando e também escutando elas compartilharem o dia a dia do trabalho delas, que eu sei que não deve ser nada fácil. Pois é. Então, muito obrigada pela participação de todos. Sejam muito bem-vindos. Espero poder ver e contar com vocês em outras palestras também. Então, a rodada de palestras ela vai acontecer tanto de manhã quanto à noite, sempre 2 palestras pela manhã e 2 à noite, com os mais variados temas. Então, a gente vai falar de design, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de gestão de carreira, empreendedorismo, como controladoria, comunicação, tudo que às vezes a gente acha que não necessariamente envolve o direito, mas que essas mulheres estão provando na prática que trazer conhecimento de outras áreas aprimora sim o direito, e tudo isso está sendo muito bem-vindo e muito bem visto no dia a dia. Então, eu vou deixar vocês agora com a Agatha Fonseca. Ela é advogada formada pela UP, está cursando a sua especialização na PUC-PR em Administração e Vendas, e hoje ela é a Head de Inside Sales da Zeno Gestão Jurídica. Seja muito bem-vinda, Agatha. Obrigada por aceitar o convite e pode tocar agora que é com você. Bom dia, pessoal, tudo bem?
Então, vamos inaugurar o evento com um tema bem legal, mas ele é bem pouco falado, né? Vendas dentro do direito. A Cássia já me apresentou, mas vou me apresentar rapidinho de volta. Meu nome é Agatha Fonseca, sou bacharel em Direito pela UP, curso pós-graduação em Administração de Vendas na PUC-PR e sou head de vendas da Zeno. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que eu faço e sobre uma das técnicas de vendas mais conhecidas, o Spin Selling. Justamente para tentar mostrar para vocês que as pessoas e as empresas elas estão evoluindo, né? E as carreiras jurídicas elas também devem fazer a mesma coisa. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a origem da venda e como é a venda moderna. Ser vendedor é uma das profissões mais antigas do mundo. Ela existe até mesmo, é uma profissão que existe até mesmo antes da moeda, né? Mesmo quando a gente precisava fazer o escambo de alguma coisa, a gente tinha que demonstrar o valor que o nosso bem possuía para poder fazer a troca. Hoje a venda moderna ela é formada pelo marketing, pré-vendas, vendas e sucesso do cliente. Basicamente, a gente tem 4 estágios em uma venda moderna: encontrar os clientes, conquistar eles, manter eles conquistados e vender mais para eles. Hoje a venda ela é considerada uma ciência que vem sendo estudada, né? Ou seja, existem várias técnicas e passos para fazer um fechamento, seja uma venda grande ou seja uma venda pequena. Quando a gente fala de venda de vendas de ações judiciais dentro do direito, a gente lida com vendas pequenas e vendas grandes, né? Porque os valores eles podem variar de acordo com cada área e cada tipo de ação. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje, que não é simplesmente vender, né? Não é só simplesmente você chegar, jogar o preço para uma pessoa e deixá-la decidir sozinha. Tem N coisas que a gente tem que observar durante uma venda, como, por exemplo, o perfil do cliente, o nosso script e, o mais importante, as técnicas que a gente pode aplicar durante uma venda. Infelizmente, grande parte dos advogados, eles não sabem vender os seus serviços, né? Isso não é ensinado para a gente na faculdade. A gente não tem uma matéria específica de como encontrar os clientes, como fechar com uma venda com eles, né? De como vender uma ação para eles, como manter eles conquistados. Eu acredito que seria bem interessante se as instituições elas colocassem uma matéria optativa que fosse sobre empreendedorismo, né, na grade curricular, para auxiliar o recém-advogado na inserção no mercado de trabalho. Né? Com certeza, isso iria agregar muito para ele, que ele já ia sair da faculdade sabendo onde e como encontrar o cliente, como vender para ele e como fidelizar esse cliente, né? A gente sai cru da faculdade, jogam a gente no mercado de trabalho e agora, né? O que a gente faz? Então, é uma questão bem complicada mesmo. Existem várias técnicas de vendas, né? Que realmente vendas é uma ciência, existem várias técnicas. Existe o SPIN, que eu vou aprofundar um pouco mais hoje. A AIDA, que visa atenção, interesse e desejo de ação, ela é usada mais em cold mail. E o BENT, que é Budget, Authority, Need e Timing. Então, existem muitas mais técnicas de vendas, mas essas são as principais. Portanto, gente, vender é uma ciência e é uma das carreiras do futuro, né? Existem várias startups que elas não existem sem vendas, né? Porque venda é a parte da empresa que gera lucro e a gente também pode associar venda com direito, né? Porque existe mais do que só ser advogado ou ser funcionário público. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Spin Selling em si. O Spin Selling é uma das técnicas mais utilizadas no mundo de vendas, né? Ele surgiu na década dos anos 80 e apesar de não ser uma técnica exatamente nova, era uma das principais técnicas utilizadas, especialmente nas empresas de tecnologia de business to business, né? Que a gente fala que é B2B. A origem do Spin Selling, ela vem de um livro publicado em 1988, do Neil Hackham, e ele surgiu depois de uma pesquisa mundial sobre técnicas de vendas e abordagens, que durou aproximadamente 12 anos e avaliou mais de 35 mil vendas em 20 países diferentes. Né? Então, para uma pesquisa durar 12 anos, foi um estudo bem aprofundado, em que em cada empresa que ele era contratado para fazer consultoria, ele avaliava a expertise de cada vendedor e as técnicas que aquele vendedor utilizava. E ele chegou à conclusão que as técnicas que mais se aproximavam do SPIN eram as que mais davam certo, né? As que mais geravam conversão. Basicamente, o Spin Selling, o que ele é? Ele é uma metodologia que traz orientações sobre quais são as perguntas que a gente deve fazer durante uma venda, para aumentar a taxa de conversão. E ele basicamente se baseia em 4 palavras: situação, problema, implicação e necessidade. Por isso a gente fala a sigla SPIN para ficar bem mais fácil. Mas por que existem essas perguntas? Por que a gente tem que fazer essas perguntas durante uma venda?
Porque muitas vezes o cliente ele não sabe que ele possui um problema, ou ele não sabe o quão grave é esse problema, né? E existe uma solução para esse problema. E a partir do SPIN que a gente evidencia o problema que o cliente tem, bem como a gente traz uma solução que, incrivelmente, é o nosso serviço, a gente consegue fechar no final, depois de seguir todas essas perguntinhas. Quando a gente faz essas perguntas certas durante uma venda, o cliente chega à conclusão de que ele precisa de ajuda urgentemente, né? E que a gente tem a capacidade de ajudar ele. Eu quero que vocês imaginem agora o seguinte caso. Uma cliente chega e diz que ela quer pensão para o filho dela de 3 anos. Como que a gente pode fazer uma venda utilizando a técnica SPIN nesse caso? Eu vou dar um exemplo, vou dar o roteiro certinho para vocês de como que a gente pode fazer. Primeiro, a gente deve escolher perguntas relacionadas a gaps do funil de marketing, né? Passando pelas etapas de atração, conversão, relacionamento, venda, retenção e análise. Primeiramente, a gente tem que fazer as perguntas de situação. Como, por exemplo, o pai do seu filho nunca ajudou ele financeiramente, né? Ou ele nunca demonstrou interesse em ajudar a criança? Como que é a relação entre vocês dois? Existe uma comunicação? Essas perguntas de situação, elas são justamente para a gente descobrir qual a situação que a cliente se encontra, né? E para a gente vislumbrar uma possível solução. Nessa etapa das perguntas de situação é que a gente faz a investigação do caso. Por segundo, a gente tem as perguntas de problema. À medida que a gente se estende nas questões, a gente tem que fazer perguntas sobre os problemas das situações descritas, né? Porque isso vai encorajar a nossa cliente a identificar o problema que ela talvez nem tenha noção de quão grave é, né? E que ela nem tenha percebido. É nessa hora que a gente deve deixar a cliente falar, fazendo as perguntas como, por exemplo, por que a senhora decidiu procurar regularizar essa situação só agora? Né? Provavelmente ela vai responder. E o mais importante, ela vai responder de uma forma natural. Ela vai chegar a essa conclusão sozinha, e é isso que a gente quer dentro do Spin Selling. Provavelmente ela vai responder, porque eu não estou em uma boa situação financeira agora, eu preciso de ajuda, ou porque eu me importo com o futuro do meu filho, ele merece melhores condições de vida, blá, blá, blá. Provavelmente ela vai chegar e vai demonstrar essa necessidade implícita para a gente, né? A necessidade explícita dela, preciso de pensão. A implícita é, não tenho dinheiro, preciso de ajuda. Então, a gente tem que chegar e deixar o cliente demonstrar isso sozinho para a gente, né? Então, o nosso intuito nas perguntas de problema é mostrar para o cliente que ela tem um problema grave e que hoje ela não faz absolutamente nada para controlar, né? Então, ela vai chegar, putz, é verdade, eu tenho esse problema e eu preciso fazer alguma coisa. E aí que começa a surgir um incômodo na cliente e que a gente deve seguir para as próximas perguntas. Por terceiro, a gente tem que fazer as perguntas de implicação. O objetivo nesse momento da venda é ajudar a cliente a identificar a gravidade que tem o problema dela por meio das nossas perguntas, né? Bem como quais vão ser as consequências, impactos negativos que esse problema vai gerar caso ela não resolva rápido, né? Aqui, durante as perguntas de implicação, a gente tem meio que comover a cliente, né? É nessa hora que a gente foca na dor dela. Por exemplo, um exemplo de pergunta de implicação nesse caso. O que pode acontecer caso essa situação não mude? Né? Ela vai falar, putz, verdade, vou ficar sem receber dinheiro, né? Meu filho vai ficar sem ver o pai, não vou ter dinheiro para comprar as coisas que eu quero para ele vai continuar numa situação ruim, eu vou estar me fazendo de boba, porque o pai tem o dever de ajudar também. Ou que outros problemas isso pode trazer para a senhora e para o seu filho a longo prazo, caso você não regularize a pensão, né? Porque ele, como pai, tem o dever de ajudar nos alimentos. Então, na implicação, é hora que a gente foca um pouquinho na dor dela, para ela sentir, putz, é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês perceberam que eu que estou conduzindo a conversa, não é a cliente? É isso que a gente deve fazer, o vendedor que deve conduzir a conversa. Por fim, a gente tem que fazer as perguntas de necessidade / solução. No livro, o Neil, ele fala da necessidade / solução, mas aqui a gente só vai chamar de necessidade. A última etapa do Spin Selling é fazer com que a cliente entenda o quão valiosa é a nossa solução. Né? Esse tipo de pergunta, ele precisa trazer um impacto e emoções positivas. Depois de ter visto impacto negativo na implicação, caso ela não resolva o problema, a cliente precisa sentir que o problema dela pode ser resolvido, e é nesse momento que a gente deve usar muito a empatia. Exemplo de pergunta de necessidade. Seria útil para a senhora se a gente te ajudasse a entrar com essa ação de alimentos? A outra maneira de ajudá-la a não ser entrando com essa ação de alimentos, ela vai falar, verdade, né? Depois a gente ter feito todo esse roteirinho, ela vai falar, né?
putz, ela vai chegar a uma conclusão sozinha, né? Ao fazer esse tipo de pergunta, a gente demonstra para a cliente o quanto ela precisa do nosso serviço e o valor que o nosso serviço possui, sem falar em preço. Eu ainda não falei em preço para ela. No Spin Selling, a gente não fala de preço. Por quê? Porque ao utilizar essa técnica do Spin, e contando que nosso cliente possua budget, né, que ele possua o orçamento, dificilmente ela vai se importar com o valor do preço da ação, porque ela já vai estar induzida a adquirir o nosso serviço e ela vai conseguir já observar o valor que ele possui, porque ela vai, né, a gente vai frisar o quão urgente ela precisa desse serviço. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte caso. Uma cliente, ela chega e diz que quer pensão por cerca de 3 anos também. Eu falo, então tá bom, senhora Fernanda. Então tá bom, senhora Fernanda, olha, o valor é X e é isso aí. Ela, não, beleza, tá bom, obrigada, vou pesquisar em outros lugares. Vocês viram a diferença da venda? É uma diferença muito grande. E essa venda de impacto é a que as pessoas fazem hoje em dia, né? Então, no Spin Selling, a gente foca em uma venda mais consultiva do que uma venda de impacto. Por isso que os resultados são bem melhores. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vale muito a leitura desse livro, Alcançando a Excelência em Vendas, Spin Selling, né? Esse aqui da imagem. Ele é um livro bem interessante. Ele não é nada maçante, gente, porque ele é bem fininho também, assim, bem fininho. Tem, sei lá, umas 200 páginas. Ele não é nada maçante, porque ele vai contando as histórias dos atendimentos, das consultorias que ele dava, e ao mesmo tempo ele vai ensinando. Então, você vai lendo assim, é uma leitura muito fácil, sabe? É muito legal. Basicamente, o que eu expliquei para vocês hoje, né, os tópicos de pergunta, é a tese central dele, mas nossa, ele destrincha muito, assim, sabe? Ele fala sobre as objeções que podem surgir, né? Objeções são perguntas que o cliente pode trazer para a gente durante uma venda, né? Como a gente pode contornar uma objeção, como a gente não deve deixar ela ser criada. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho em vendas, no mundinho de vendas, esse é o livro, assim, base primordial que todo mundo deve ler, todo vendedor deve ler, para ter um pouquinho de noção de como que funciona. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pontinha de vendas que eu trouxe para vocês hoje. Obrigada por todo mundo que está participando, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Caso vocês queiram me chamar no WhatsApp, tá o meu número, no meu LinkedIn também, Agatha Fonseca, a gente pode trocar uma ideia por lá sem problema, né? Eu sempre estou por lá também. E eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns, Agatha! Obrigada, Fer. Muito bom, aprendi muito com você, já valeu a pena já estar aqui de manhã. Que bom. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar aqui no chat, que a gente encaminha, e as palestrantes também estão acompanhando o chat. Obrigada, Agatha, pela palestra, adorei. Imagina. Que bom que vocês gostaram. Demais. E agora vamos passar para a Fernanda, ela que é gestora comercial, formada pela UP, e hoje ela é Head de Customer Success na Legal Hub. Eu acho que muitos já conhecem a Legal Hub, eu sei que sou fã, volta e meia estou acompanhando o trabalho. Então, Fer, pode tomar as rédeas aí, que agora o palco é seu. Gente, travou tudo aqui. Não estava nem conseguindo ouvir vocês. Falei, ih, o que aconteceu? Meu Deus, segundou. Sem problema, eu estava só te apresentando. Acho que eu não sei se cortou para todo mundo ou foi só para a Fer. Não? Ouvi aqui. Fer, eu estava apresentando um pouco do seu currículo, onde você trabalha hoje, falando um pouco da Legal Hub. E te passando a palavra agora, fique à vontade para começar. Oi, queridos, que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite, tá? Eu sou assim mesmo, tá? Sou assim para cima, esse é o meu jeito, tá, pessoal? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí do pessoal da Zeno, né? Por convidarem a gente. E olha, que junção que vocês fizeram, né? Mulher, mais inovação, mais direito. O que é isso? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Parabéns, Agatha, minha parceira aqui do painel da manhã, estreando com tudo já.
Estão vendo a minha tela, né? Muito bem, pessoal. Ó, eu quero participação, tá, gente? Eu não gosto de falar sozinha, então eu gosto de interação, tá? Eu vou falar aqui sobre um tema que eu amo de paixão. Eu amo falar. E eu vou falar para vocês que são o quê? Clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cliente-centrismo como centro de toda a nossa estratégia. Quero me apresentar aqui, então, um pouquinho. Eu sou a Fer, tá? Sou a Fer aqui do Legal Hub. Eu sou diretora de operações aqui do Legal Hub. Mas eu tenho o maior orgulho de poder falar, né? Como que eu cheguei até aqui para vocês, né? Eu sei que aqui a gente tem alguns estudantes e tal, ficam pensando no futuro da carreira, né? Um dia eu vou chegar aqui e tal. Cara, eu vou falar para vocês, suei, hein? Suei, ralei muito. Eu tenho 34 anos, eu tenho 2 filhas, as Isas, né? Por elas, assim, que eu corro atrás todo dia. E eu amo muito falar um pouquinho sobre o meu propósito, né? Eu acho que todos aqui têm um propósito para existir, né? Para trabalhar, para conquistar, propósito pessoal, propósito profissional. E meu primeiro trabalho, viu, Agatha, foi como vendedora de pães. É isso mesmo. Eu comecei trabalhando com 14 anos. E aí, gente, eu trabalhava no caixa, mas eu falava tanto com os clientes, e aí me tiraram de lá, falaram, não, vai para o balcão vender pão, que é melhor, né? E eu trabalhei parte da minha vida toda na área comercial, né? Vendi calçado, trabalhei em farmácia, depois eu entrei numa multinacional que é a Toshiba, acredito que todos aqui conheçam, foi ali que eu comecei realmente a minha carreira. Fiquei 4 anos lá, depois eu fui para o varejão mesmo, né? Gerenciei algumas marcas aí, como Lelis Blanc, Lança Perfume, Mob, e depois eu fui parar na educação, na Conquer, né? Fui convidada para ser professora lá de vendas, e me apaixonei pela área de educação. Não sou advogado, tá, queridos? Não sou advogada, mas eu trabalho com advogados todos os dias, e para mim tem sido um desafio maravilhoso. Eu acredito que ao longo da nossa trajetória, né, a nossa bagagem profissional, ela vai trazendo a gente para onde a gente está hoje, né? Então, se orgulhem de onde vocês estão, corram atrás, não desistam. O meu propósito, então, na vida é comunicar, é inspirar pessoas para desenvolver pessoas e, obviamente, inclusão de pessoas. E antes, né, da gente entrar nesse assunto, eu queria apresentar, não sei se todos vocês conhecem aqui o Legal Hub, mas eu vou apresentar aqui um vídeo super rápido apresentando o nosso propósito, como a gente faz, o que a gente faz, tá bom? É chato o jeito que te ensinaram a estudar, não é mesmo? E sabe o que é pior? Estudar é uma condição estática. E o que você precisa, na verdade, é aprender. Pois aprender é uma condição transformadora. As instituições tradicionais são obcecadas em te ensinar técnica jurídica. Hoje, o mercado jurídico é o mais competitivo do país, cheio de profissionais que receberam o mesmo conteúdo que você. E nós sabemos que quando você encara o mercado de trabalho, é preciso mais, muito mais. Para gerir um negócio, são necessárias habilidades multidisciplinares. A técnica jurídica é muito importante, mas só ela não resolve a sua vida profissional. As contratações se dão por habilidades técnicas e demissões por falta de habilidades comportamentais. Nós desenvolvemos uma metodologia de ensino própria a partir do aprendizado sobre ensino de adultos, andragogia. Cursos práticos e de curta duração, sem enrolação, para o profissional ganhar tempo e dinheiro. Junção da tecnologia, prática, know-how e aprendizado de verdade. Os alunos aprenderão com professores que atuam tanto no ensino como no mercado. O que fazemos? Mensuramos as habilidades dos profissionais para que estes desenvolvam as habilidades que precisam. Desenvolvemos as habilidades dos profissionais de acordo com as tendências de mercado e da nova economia. Legal Hub. Não seja um dinossauro.
É isso aí, não seja um dinossauro. Para vocês que estão aí estudando, então, pessoal, vocês têm uma grande oportunidade de transformar, então, o direito, né? Fazer um direito diferente e casa muito bem com o que a Agatha falou, né? Existem habilidades que são fundamentais que a faculdade, infelizmente, não nos ensina, né? A gente não sai preparado para algumas coisas que hoje são fundamentais. Certo? Empresas procuram habilidades comportamentais, apesar da maioria dos advogados, dos estudantes procurarem habilidades técnicas. E o assunto que eu vou trazer aqui para vocês é para você que já trabalha, é para você que ainda não trabalha, para que quando você começar, você já comece diferente da maneira certa, pensando principalmente no cliente. Então vamos lá. Primeiro, quero fazer uma pergunta aqui para vocês, quero que vocês vão compartilhando comigo no chat, tá? Vamos lá, atividade, homework. Primeira pergunta, então, o que vem antes, pessoal? Produto ou cliente? Comentem comigo, por favor. Eu não estou conseguindo ver o que está no chat, Matheus, mas você pode me ajudar, tá? Falando que a galera está falando, não sei se estão... Eu vi que tem aí. O pessoal está respondendo aqui. A Agatha falou cliente, Jennifer cliente, Carla cliente, Gustavo cliente. Todo mundo mandando cliente aqui. E obviamente que sim, é o cliente é o rei. E olha que interessante, aqui nessa sala existem o quê? Alunos, advogados? Também, mas existem clientes, todos nós consumimos produtos e serviços e todos nós somos responsáveis por muitas empresas existirem. É o cliente. Apesar de que hoje, ainda, mesmo com a globalização, com a tecnologia, com o avanço, com a inovação, muitas empresas ainda não pensam assim. A gente vê empresas criando produtos, a gente vê empresas entregando serviços onde o cliente não está lá no meio, onde o cliente não está lá no centro. E qual que é o resultado da gente criar produtos, da gente entregar serviços, se a gente não tiver os nossos clientes? Básico, declínio, a empresa vai falir, simplesmente, simples assim. Churn, né? Para quem não sabe, churn, a gente usa muito isso em startup, mas nada mais é do que cancelamento, clientes insatisfeitos. E assim, é bizarro, pessoal, bizarro, mas ainda dentro do direito, existem milhares de reclamações quanto ao atendimento. Se vocês procurarem, se vocês fizerem agora uma pesquisa rápida no Google, vocês vão ver que a maioria dos clientes que consomem serviços jurídicos, né, que tem um relacionamento, entre aspas, com seus advogados, eles realmente estão insatisfeitos. Por que será? Por que vocês acham que existe essa insatisfação aí? Comentem aí. Eu não estou conseguindo olhar o chat aqui, tá? Eu queria estar em todos os lugares, mas não estou conseguindo. Vamos lá, então. Eu leio aqui o que o pessoal comentar. Fala aí, Matheus. Vamos lá, pessoal. Ninguém comentou ainda. A Agatha mandou falta de atenção para o cliente. A Jennifer falou falta de interação com o cliente. Boa. Isso mesmo. O cliente não entende o que está acontecendo. Gustavo. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vocês sabem a resposta, né? Vocês sabem a resposta. Olha que interessante. Todo mundo sabe a resposta, mas o que a gente vai fazer para mudar essa realidade, né? Então, vamos lá. Existem alguns motivos para uma empresa existir. Eu vou colocar aqui 3 dos principais motivos, tá? Então, vamos lá. O primeiro, existem pessoas interessadas na experiência e na solução que a sua empresa, que o seu escritório oferece ou irá oferecer. Para você que ainda está estudando, já vai pensando nisso. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, o seu produto ou serviço agrega valor ao cliente. O que você está entregando, de alguma forma, agrega valor para ele. Tá? E o terceiro, o mercado, ele enxerga o valor do seu negócio e está disposto a oferecer algo em troca. Esses são os 3 principais motivos para uma empresa existir. E aí, a gente vê esses 3 motivos,
tá? Nessa roda aqui, onde o cliente está lá no centro. E qual que é o ponto em comum? Justamente a forma como vocês que estão aqui comigo hoje interagem, ou vão interagir, ou trabalham, ou vão trabalhar com os seus clientes. É a forma. Esse é o ponto em comum dessas 3 respostas para que uma empresa ela exista. E aí, pessoal, eu quero falar agora um pouquinho sobre como é que a gente vai colocar o nosso cliente no centro de toda a estratégia. Daqui a pouco eu vou mostrar um organograma para vocês, onde vocês vão falar assim, caraca, essa não é a realidade da minha empresa hoje ou do escritório em que eu trabalho. Vocês vão ver isso. É muito importante a gente passar por alguns pontos, tá? Que eles não têm nada a ver com coisas físicas. Ele tem a ver com o abstrato que é fundamental e que gira em torno realmente desse cliente. Então, primeiro, vocês viram lá no começo que quando eu me apresentei, eu falei do meu propósito. E eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui se identificaram com o meu propósito, ou algumas que ainda, cara, qual é o meu propósito? Putz, eu não tenho um propósito. Você tem, você precisa encontrar esse propósito, porque dentro de cada um de vocês existem forças, habilidades muito grandes, onde vocês passarem, por onde vocês passarem, vocês vão conseguir transmitir isso. E as pessoas, é isso que faz com que as pessoas se conectem com vocês, com o seu negócio, com o seu produto, com o seu serviço. Então, o propósito, ele vem em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo aqui básico do que vocês viram, por exemplo, tá? Qual que é o propósito do Legal Hub? Por que o Legal Hub nasceu? Ele nasceu para acabar com esse engessamento, com esse tradicionalismo que existe no mercado jurídico hoje. Como que a gente faz? Como que a gente entrega esse propósito, então? Através de 2 grandes diferenciais, profissionais e professores. E o quê? O que é o que menos importa, gente. É através do quê? É de curso, é de evento. Qual é o produto que a gente vai entregar? As pessoas se conectam por uma solução, por uma dor, por uma ferida que você vai ser o propagador por curar essa ferida, por transformar vidas. As pessoas se conectam conosco não porque você apresenta um contrato bonito, advogado, não porque você fala bonito, não porque você possui técnicas jurídicas maravilhosas. O cliente se conecta com você pelo valor que você vai entregar para ele. E tudo começa com o nosso propósito. Segundo, cultura organizacional. E aqui eu trouxe 3 pontos. Atitudes correspondentes com o seu propósito. Isso é cultura. Qual é a atitude? A tua atitude, o teu comportamento que vai realmente entregar para o teu cliente. Tudo que a gente fala, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de cultura, o cliente ele está inserido nesse meio como estratégia. Tá? Não adianta você ter ali um sorriso bonito, não adianta você entregar ali um atendimento legal na recepção do seu escritório, se dentro, se nas atitudes, se nas entre-áreas não existe esse feeling, não existe essa importante. No Legal Hub, para você ter uma ideia, se você falar com o financeiro, você vai ter o mesmo tratamento que se você falar com o atendente, com a pessoa que está lá no front para poder te atender. Se pifou o site, tal, o Gui vai ter o mesmo comportamento de cultura para poder entregar a melhor experiência para o cliente. A cultura organizacional ela é fundamental para a gente conseguir entregar e gerar valor para esse cliente. E aí, né, eu coloquei aqui também já sobre toda necessidade que o cliente tem, todos os departamentos da empresa, toda atitude, ela vai responder como é a sua cultura organizacional. Depois, a sua missão, a sua visão, os seus valores, eles precisam também estar direcionados para a necessidade dos seus clientes. Qual é a sua missão? Aonde você que está aqui comigo hoje, nessa manhã, quer chegar daqui a 2 anos, a 3 anos? A sua missão é o que você vai fazer para chegar na sua visão. E aí você não pode esquecer que se a tua visão é entregar o melhor serviço jurídico de Curitiba, do Paraná, do Brasil, desta maneira, lá com o seu propósito de como, de o que você vai oferecer, a gente não pode esquecer que a missão ela tem que estar atrelada à necessidade do cliente. Os valores são inegociáveis, não tem como a gente negociar valores.
E não adianta começar uma empresa porque você acha que você tem um notebook, que você acha que não adianta você abrir o teu escritório porque você tem uma estrutura legal, que você achou um amigo, um sócio lá para trabalhar com você. Não adianta, vocês precisam ter valores, princípios. São esses princípios e valores que vão fazer com que você tenha sempre o teu cliente no centro. E depois, inserir no seu organograma. Não adianta desenhar, queridos. Não adianta desenhar um organograma lindo, sendo que o teu cliente está em último lugar, sendo que ele está reclamando, ele está dizendo para você, você não fala comigo. Eu estou insatisfeito com esse serviço aqui. Você esquece dele. Não adianta fazer um organograma se você não tiver de fato vivenciando isso, né? A gente tem que viver realmente na prática. Bom, e aí eu trouxe o organograma, tá? Esse daqui é um organograma real e oficial do que deve ser hoje dentro dos escritórios, dentro das empresas, tá? E aqui, pessoal, para quem não é advogado, não sei se tem alguém que não seja advogado, a não ser eu, mas isso daqui serve para qualquer organização, tá? Então, não se preocupe, isso aqui é para advogado. Não, isso aqui é para qualquer empresa, tá? Então, primeiro, o que a gente vê ali no meio? A gente vê o cliente, né? Nosso cliente como foco. Depois a gente vê algumas camadas. Então, vamos lá para a nossa primeira camada, que é o cliente. Ele sim é o rei, ele é o centro das atenções, é ele que faz o seu escritório mover, contratar pessoas, desenvolver pessoas, cumprir os prazos, né? Ganhar as causas. É por ele que o seu negócio existe, tá? Sem o seu cliente não existe. Sem o teu cliente você não vai ganhar dinheiro, tá, querido? Você já vai falir. Sem cliente não existe empresa, não tem como crescer, tá? Na segunda camada, olha que legal o que a gente vê ali, né? A gente vê os valores, nós vemos os princípios, os valores que realmente estão ao redor desse cliente, que tem a ver lá com o que eu falei, propósito, né? Como você faz, como você vai gerar esse valor, por que as pessoas se identificam com você. São os valores que de fato vão ter ali aquele fundamento, sabe? Você não pode construir uma casa na areia, você precisa construir uma casa num fundamento, num alicerce. É exatamente como a sua empresa, o seu escritório deve agir, tá? É nela que estão, então, concentradas a forma, a maneira que você vai se relacionar, né, com o seu cliente. E aqui tem uma perguntinha, né? Qual é a cultura organizacional? Você fala, eu estou pensando em ter só eu, trabalhar autônomo, né? Você é uma empresa. Você é uma empresa. Se você vai trabalhar sozinho, com uma ou duas pessoas, não importa. Você é empresa. Qual é a sua cultura? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Na terceira camada, a gente traz as lideranças, né? Os nossos gestores, os sócios, o CEO, o diretor. São as pessoas ali que participam de todo o planejamento estratégico de uma empresa. E eu sempre falo, gente, o maior princípio de uma liderança, sabe qual que é? O exemplo. O exemplo. Nós somos o exemplo para algumas pessoas. E qual é o exemplo que a gente está deixando? Isso é muito importante, a gente ter isso. Então, os líderes, eles promovem o crescimento do nosso negócio. É o seu líder lá do escritório que que vai realmente refletir, né? As atitudes, as tomadas de decisão. Na quarta camada, o que a gente vê aqui? A gente vê pessoas. E quando a gente fala em pessoas, a primeira coisa que a gente pensa é no RH, né? Poxa, Fer, mas tá longe ainda de eu ter um RH aqui no meu escritório. Eu tô na faculdade, eu sou estagiária, né? E não... Vai pensando. Se você não tem um RH, quem é que é responsável, então, pessoal, pelo desenvolvimento das pessoas? Os líderes, porque eu acabei de falar que é o exemplo que arrasta. É o exemplo que arrasta. Aqui no Legal Hub a gente não tem um RH. São os líderes que tomam a decisão. Mas quando a gente vai contratar uma pessoa aqui, a gente tem muito certo o que a gente quer que essa pessoa traga para a gente de valor. A gente não olha o técnico, não, viu? Aqui a gente olha muito comportamental, a gente preza muito pelo comportamental. E essa é a área que eu vou falar para vocês. Eu vejo muitas empresas, eu vejo muitos escritórios, porque eu trabalho com advogados, né? Eles fazem um treinamento de atendimento, eles fazem um treinamento para o time. Isso não existe.
As pessoas, elas estão em constante desenvolvimento, a gente precisa desenvolver, esse é um dos papéis principais dos líderes hoje dentro das empresas, para a gente ter o cliente como foco. Treinamento, desenvolvimento, acompanhamento, gestão. Sem desenvolvimento, a empresa ela não cresce, não vai trazer melhoria e o cliente, obviamente, será a pessoa que vai receber toda essa falta de desenvolvimento. Na quinta camada, né, a gente vê aqui, então, todos os departamentos do nosso negócio, do nosso escritório. E aqui eu vou falar para vocês, existe hierarquia entre financeiro e marketing? Existe hierarquia entre vendas, Agatha, e a área de P&D? Não existe. Não existe. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão engraçado que, às vezes, quando você vai fazer algumas perguntas para alguém, por exemplo, você precisa falar com o marketing, né? Porque o cliente viu alguma coisa errada no teu site, enfim. E as pessoas das áreas, elas não têm conhecimento sobre o que está acontecendo nos outros departamentos. Isso não pode acontecer. Isso só acontece quando as áreas de uma empresa, elas não têm o cliente como centro. Porque experiência não é só você, advogado, que vai lá falar com o seu cliente. Experiência é desde quando ele entra no seu site, desde quando ele te chama no chat. Isso é experiência. Desde quando, eu gosto de trazer o exemplo da Cláudia, que trabalha aqui, ela é responsável financeiro, né? Cara, você precisa de ver como que ela cobra as pessoas. Quando alguém está devendo alguma coisa, né? Fê, quando ela entrou, ela falou, Fê, como é que eu vou cobrar as pessoas? É o tom de voz. Qual é o tom de voz da sua empresa? E, cara, ela arrasa nas renegociações aqui. Ela é maravilhosa. Ela pegou o tom de voz, né? Então, todas as áreas, elas precisam, sim, conversar, independente, pessoal, se aí no teu escritório, na tua empresa, não tem essa conversa direta com o cliente, tá? Todas as áreas, elas precisam ter o cliente como foco. Muito bem. Resumindo aqui, então, para vocês, vamos lá? Toda e qualquer decisão que vocês tomarem a partir de agora, vocês precisam levar em conta que, primeiro, seja em prol, sim, dos seus clientes, tá? Segundo, não fira jamais as regras do seu escritório ou da sua empresa. E terceiro, jamais quebre os valores do seu negócio. Valores, princípios são inegociáveis. Bom, e aqui no Legal Hub, tá? Para quem tá aqui que já foi aluno, que é aluno, sabe que aqui a gente gosta de colocar a mão na massa, tá? Aqui a gente coloca a mão na massa. Então, agora nós vamos fazer isso com o momento Advogados de Sucesso. Quem é advogado de sucesso aqui? Eu já estou profetizando, vocês têm que profetizar. Sou e serei o advogado de sucesso. Muito bem. E olha só, eu vou encaminhar aqui para vocês. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver se... Acho que eu vou ter... Matheus sair, né? Tá. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, pessoal? Eu quero que vocês me ajudem. É uma coisa bem legal isso daqui que eu trouxe para nós. Cadê? Deixa eu voltar aqui para o chat. Eu faço a tua ponte para o chat aqui, Pedro. Isso. Eu vou compartilhar só aqui, então, ó. Eu vou colocar um link, tá? Eu não sei se vocês que estão no celular vão conseguir, mas tente, tá? Por favor, se cair aqui a chamada, vocês voltam imediatamente, tá? Eu mandei um link, eu quero que vocês entrem nesse link aqui, tá? Vocês vão estar em tempo real comigo aqui, ó, nessa atividade que a gente vai fazer, mas antes eu vou voltar aqui para explicar como que vai ser esse momento mão na massa. Então, aqui, ó, como criar experiências no direito, colocando o cliente no centro e resolvendo alguma das principais reclamações sobre serviços prestados por advogados. Uau! Acho que semana passada ou retrasada, a gente soltou um post sobre as 4 principais reclamações de clientes de advogados. Ui, 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 ui. E aí, eu quero que vocês agora, como pessoas que têm valores, princípios, propósito, vocês me ajudem a... Como que a gente vai resolver essas reclamações aqui, colocando o nosso cliente como centro, ok? Todo mundo recebeu aí, Matheus? Vão dando um ok, pessoal?
O Gustavo conseguiu. A Carol também conseguiu. Legal. Acho que tá dando certo. Tá dando certo, né? Boa, boa, muito bem. Então vamos lá, ó. Vamos estar aqui em tempo real, tá? Também na atividade. E a gente vai fazer um brainstorm aqui, porque daqui vocês já vão sair, cara, quando acontecer isso aqui no meu escritório, com o meu cliente, eu já sei como que eu vou resolver. Então aqui todo mundo vai se ajudar, ok? Ó, o Matheus já está colocando lá a resposta, que eu sei. Primeira reclamação. Olha o cliente dizendo, as formas de pagamento não estão dentro da minha realidade, não. Não estão dentro. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Qual estratégia a gente vai utilizar para a gente atender? Para a gente resolver essa situação com o nosso cliente? A gente tem que saber negociar, né? A Agatha falou bastante sobre a importância da gente entender a situação do cliente, ela falou sobre perguntas de implicação, perguntas ali para a gente conseguir identificar, também mostrando para o cliente que a gente pode trazer a solução. Então, vamos lá, ó. Parcelar? É uma pergunta? Parcelar? Será? Talvez? Entender a realidade do cliente e verificar a possibilidade de alterar, parcelar, mudar a forma de pagamento. Muito bom. Renegociação. Boa. Vou dando curtida aqui em todas, ó. Tô gostando da galera. Qual a sua realidade? Trabalha com cartão de crédito? Adorei essa. Muito boa. Diferir. Encontrar a melhor forma entre empresa e cliente. Legal. Legal. Muito bem, já temos aqui. Vamos passar para a segunda, então, pessoal. Olha só o cliente dizendo para vocês. Eu não entendo o que meu advogado escreve ou fala. Ô, senhor, olha o juridiquês aí. Olha, gente, eu vou falar para vocês, eu não sou advogada, tá? Eu trabalho numa startup, a startup número 1 dos advogados na parte educacional de desenvolvimento de habilidades. E, cara, a gente tem realmente desmistificado isso. Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse juridiquês. Técnica é muito importante, mas quando você está com cliente, você tem que entender, né? Usar a linguagem mais comum e fácil, perfeito. Adaptar o discurso para o cliente, boa. Se colocar no lugar do cliente, entender se o que você está falando está adequado e de fácil acesso, legal. Verificar o grau de instrução do cliente e se adaptar a ela. Deixar o juridiquês de lado, boa. Tchau, juridiquês, adorei essa. Adorei, gente, essa resposta. Minha avó entenderia o que eu estou falando. Amei. Muito boa. Entender o cliente e usar a linguagem correta para cada perfil de cliente. Boa. Direito achado na rua para além dos tribunais. Olha esse disruptivo. Muito bom. Vamos para a terceira, então, atividade aqui. A terceira, né? Olha o cliente dizendo, pessoal, meu advogado não fala comigo e não responde às minhas perguntas. Como que a gente vai fazer para resolver essa reclamação dos clientes de vocês aqui? Vamos lá. Mão na massa. De novo, se colocar no lugar do cliente, entender se ele está sendo atualizado sempre. Boa! E na prática, como é que a gente faz essa atualização? Criar um time para dar suporte para o cliente. Se você não tiver um time, né? Você mesmo que tem que dar esse suporte. Delimitar um horário na agenda apenas para responder clientes. Cara, maravilhoso. Isso mesmo. Passar retorno periódico. Muito bem. Mesmo com a rotina apertada, dar um retorno. O senhor pode falar tal horário? Evitar relatórios ou mensagem de WhatsApp, nem que seja para falar que não teve andamento. Muito bom. Isso mesmo. Alinhar as expectativas. Será que eu passei a ideia que responderia ele rápido? Se sim, será que consigo fazer isso? Talvez alinhar de forma transparente o que é possível entregar em resposta. Muito bom, pessoal. Muito, muito, muito bom. Cara, vocês estão de parabéns, viu? Todo mundo, ó, já dei joinha aqui para todos, viu? Todo mundo tá de parabéns.
E olha, essa ideia aqui, depois eu vou passar o link aqui para vocês dessa ferramenta. Isso daí é bom para fazer junto com o time, sabia? Você trazer o seu time, né? Ou você mesmo para ali, faz um brainstorm, você faz um levantamento, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre o que vocês estavam colocando ali, tá? Trazer algumas dicas aqui para vocês, então. Então vamos lá, acorda, menino! Dica Hammer chegando aqui para vocês agora. Isso, fica esperto. Então vamos lá. Primeiro, ouça o cliente. Ouça o cliente. O que o seu cliente faz? E tem total fit com o que a Agatha estava falando ali, viu? Total fit, né? Mas entender o que o seu cliente faz. Ó, faz de conta que você passou pela Agatha, fechou o contrato lá, né? E aí, o que vem depois? Você conhecer mais a fundo, profundamente seu cliente, entender a realidade, conhecer as dificuldades dele e verificar a capacidade de pagamento, né? Então, se você realmente quer ter muito esse cliente com você, vale muito a pena a gente, independente, né? Vale muito a pena a gente conhecer mais a fundo o nosso cliente, tá? Muito bem, traduza a sua técnica. Gente, é para você parar de ser técnico? Não. É justamente pela sua técnica, pela sua capacidade, competência, profissionalismo, porque o cliente conseguiu enxergar valor em você, que ele fechou com você. Agora, você tem que entender o seguinte, ele não é o seu colega advogado. Ele é um cliente, que pode ser um personal trainer, pode ser uma dona de uma panificadora, pode ser o dono de uma corretora. E aí? Como é que a gente não pode achar que o nosso cliente entende? Então, a gente precisa traduzir a nossa técnica. Evite, então, o tão famoso juridiquês. Tem tanta palavra, gente, que eu não faço a mínima ideia do que significa. Eu pergunto, o que significa isso aqui? Né? Especifique o processo. Será que o teu cliente sabe quais são as etapas que o processo dele com você ali, o serviço, para chegar lá no resultado, lá no final? Será que ele sabe tudo que você, advogado, precisa passar? Quais são as etapas? Então, diga, olha, eu estou sentando aqui com você, então a gente está fechando aqui o nosso contrato hoje. Quero te explicar aqui especificadamente quais são as etapas, quanto tempo pode durar. Existem coisas que são mensuráveis, outras que não, que a gente depende do tribunal, a gente depende do juiz, a gente depende de outras coisas. Então, traduza, especifique para o seu cliente. Depois, ajuste os pontos, eliminando os ruídos. Pergunte 10 vezes para o seu cliente se ele entendeu. E se coloque à disposição para dizer o seguinte: se você não entendeu, por favor, me pergunte. Eu não quero que você fique com dúvida de absolutamente nada, porque eu quero te ajudar nisso. Quero que você fique tranquilo enquanto eu cuido do seu processo, tá? Muito bem, se relacione, queridos, com os clientes. Crie conexão com ele, o rapport, né? A gente chama de rapport. É você conhecer a fundo as emoções, a situação, a realidade em que o seu cliente vive. Crie conexão com ele, se importe, né? Quando você for retornar uma ligação para ele, você fala assim, ai, e aí, como é que tá teu filho? Você disse que ele não estava tão bem. Ele melhorou? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem com a sua família. Criar conexões. O límbico, né? As emoções. Faça o seu cliente pensar assim, cara, meu advogado é diferenciado. Ele se importa comigo, com a minha situação. Faça follow-ups. A gente viu ali, né? Vocês responderam super bem, viu? Vocês estão de parabéns. Faça follow-ups. Trave a sua agenda para isso. O que a gente mais vê é advogado correndo para cumprir prazo. O que a gente menos vê é advogado ganhando dinheiro, se importando com o cliente, atraindo novos clientes, mantendo os clientes que já tem, fidelizando eles. Separe um momento da sua agenda para você fazer esses follows com os seus clientes. É muito importante. Cara, hoje é segunda-feira, eu tô bem hoje, vou começar meu dia bem, e eu vou começar já dando follow-up pro meu cliente, perguntando como é que ele tá, se tá tudo bem. Invista esse tempo é precioso. Empresas que não, escritórios que não se adaptarem a essa realidade, como cliente no foco, no centro, queridos, já dá para ir começar a arrumar outro trabalho, viu?
Não deixe ele vir atrás de você. Surpreenda-o. Caraca, isso daqui, eu vou falar, gente, eu vou abrir meu coração para vocês agora. Eu tô passando por um processo de herança. Meu pai faleceu e meu pai é cidadão americano. Vocês não têm noção, advogado americano, vocês não têm noção quanto que eu tenho que ficar correndo atrás dele. Sem resposta. É horrível. Sabe qual que é o meu sentimento? Insegurança. Eu tô pagando uma nota para não ter nenhum retorno. A empatia, ela é fundamental. Como é que o meu cliente está se sentindo? Já faz 45 dias que eu não dou um retorno para ele. E o que que acontece? Os clientes, eles vêm atrás dos advogados. Cara, como é que tá meu processo? Como é que tá? Então, invista esse tempo. Separe um tempo, dê você o retorno, vá você, mostre para o seu cliente que você está preocupado com ele. Ó, não deu certo aquilo, mas eu estou te mandando uma mensagem só para você ficar tranquilo, estou te dando um retorno aqui. Isso é gerar valor também para o seu cliente. Então, surpreenda o seu cliente. E aqui, eu trouxe para vocês, né, o cliente promotor, né, que é um extra que eu poderia ficar horas falando, compartilhando com vocês sobre esse tema aqui, pessoal. Cliente promotor. Bom, primeira coisa, o cliente ele fechou com você. Sabe uma coisa que vai fazer com que você se torne o melhor advogado da atualidade? Para você deixar a maior parte, 90% dessa multidão de advogados aí, hoje a gente tem 1.300.000 advogados formados atuando. Aonde você está no meio dessa multidão? E aí eu vou te falar uma coisa. Escritórios, empresas que se destacam no relacionamento com o cliente, essas sim, elas deixaram lá o Jurassic Park, né, o arcaico, elas estão fazendo direito inovador, estão crescendo, estão ganhando clientes. E aí elas trabalham com uma coisa muito poderosa, pesquisa. Pesquisa. Então, quando você fechar um contrato lá, então conquistou o seu cliente, passou pela etapa de spin lá com a Agatha, fechou, né? Aqui no Legal Hub a gente trabalha com uma pesquisa de perfil. Aqui é do aluno, né? Mas para você pode ser pesquisa de perfil do meu escritório, do meu trabalho. A pesquisa de perfil, você faz algumas perguntas para conhecer mais particularidades do seu cliente. E isso é para você metrificar, para você quantificar, para você deixar ali arquivado, para você ir acompanhando o progresso. A pesquisa de jornada. Durante o processo, faça pesquisas de jornada. No Google lá Forms, gente, é gratuito. Vocês podem fazer o Google Forms lá, ele vai trazer para vocês. Manda para o seu cliente, olha, você pode aqui avaliar como é que está sendo a sua jornada aqui comigo, aqui no meu escritório, aqui na minha empresa. Avalie, traga melhorias para o seu cliente. Não fique no achismo. Faça o teu cliente te ajudar, ser coadjuvante aí nesse processo junto com você. E NPS, que é o Net Promote Score, né? Quantos dos seus clientes, eles promovem o teu escritório, promovem a sua marca? Quem são os promotores? Quem são os detratores? Detratores é aquele que, cara, não vá naquele advogado ali, pelo amor de Deus, vai em qualquer um menos nele. E quais são os neutros? O neutro, ele tá ali, né? Nem cá, nem cá. Mas ele tá com você e você tem uma chance ainda de resgatá-lo. Sente com ele para receber feedback sobre o seu serviço. Cara, hoje vamos tomar café virtual, né? Que não tem como a gente ficar tomando café presencial, mas assim, sente com ele, olha, queria ter um tempinho com você hoje, uns 10 minutos para tomar um café junto com você, para saber como é que você tá, se você tá gostando do meu serviço. Advogado tem um ego, né, meu povo? Não vou perguntar porque eu tenho medo da resposta, né? Mas é importante quando você se coloca num posicionamento de humildade, de querer melhorar, você ganha o teu cliente. Então, faça ele ser participante do seu processo de melhoria, do seu crescimento. Crie marcos de sucesso por cada etapa cumprida do seu serviço. Né? Fala assim, cara, chegamos nessa etapa do contrato. Eu faria assim, né? Eu sei que nem todo mundo faria assim. Cara, eu tô te ligando, a gente chegou nessa etapa, então eu tô te ligando para comemorar aqui com você, que legal. Agora a gente tem ainda um longo caminho para percorrer, mas, cara, que bom, deu certo. Faça marcos com o seu cliente. Depois, celebre as conquistas dele. Celebre com ele.
O dinheiro que você vai ganhar é a consequência. Você não pode esquecer que está lidando com uma pessoa que tem emoções, que está precisando muito daquilo. Conquiste com ele. E depois, campanha de indicação. Quando você finalizar lá um serviço com seu cliente, eu não sei qual a especialidade aqui de vocês, queridos, mas independente dela, né? Pode ser que tem cliente que nunca mais vai voltar ali, a consumir ali, né? E aí é uma coisa que você tem que pensar, o que mais eu posso oferecer para manter esse cliente aqui? Mas pense em campanhas de indicação. Quando você cumpre todas essas etapas, colocando o seu cliente como centro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai amar poder promover você. Ele vai amar com prazer te indicar para outros amigos, familiares, colegas. Tudo bem até aqui, queridos? Muito bem. E aí, ó, eu trouxe uma frase para vocês. Desconstrua para construir. Você não é todo mundo. Não tenha medo de ser o cara aí da faculdade que vai ser o cara que vai sair, que vai fazer um direito diferente. Não tenha medo, você, mulher aqui, de, cara, ai, o que as minhas amigas vão pensar? São todas formar cara. Você não é todo mundo. A gente precisa fazer diferente para termos resultados diferentes. E o que você tem feito para ter resultado diferente? O que a gente tem feito? É possível, sim, a gente fazer um direito inovador. Eu não sou advogada. As pessoas acham que eu sou advogada, né? De tanto curso que eu já fiz no Legal Hub, já estou formada, gente. Pelo amor de Deus, já estou formada. Mas, assim, eu atendo advogados. O meu cliente é advogado. E eu não olho para ele como sendo advogado. Eu olho para ele querendo entregar o valor de um desenvolvimento, de se destacar no mercado. E eu vou falar para vocês, cada vez mais as pessoas estão fadadas desse direito arcaico, desse direito maçante, tradicional. E quem será responsável por fazer esse direito são vocês. Então, eu quero aqui parabenizar já vocês por vocês estarem aqui, por vocês terem passado essa manhã. Parabéns para todas essas mulheres que estão aqui compartilhando conhecimento durante essa semana. Que sensacional, como é bom a gente aprender. Hoje à noite vai ter até a Nath, que eu amo a Nath demais, né? Ela é do Broto Campelo. Cara, aquele escritório está fazendo acontecer também. Muito inovador, muito diferente. É muito legal ver como a gente pode fazer algo novo dentro do direito. Bom, e aqui eu trouxe 2 dicas, então, de livros para vocês sobre esse tema, né? É o Cliente que Importa, né? Do Michael Wayne. Experiência inesquecível para o cliente, né? Estratégias para você realmente revolucionar o seu atendimento aí no seu escritório, onde você estiver, do Ken Blanchard. E aqui, cliente-centrismo, check, check, check. Quero agradecer, queridos, muito obrigada. E, claro, hashtag não seja um dinossauro. Não sejam dinossauros, pelo amor de Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, queridos. Muito obrigada pela sua participação. Aproveitando já o gancho, chegou uma pergunta aqui no chat, falando de quando a gente faz o follow com o cliente, a gente fica dependendo também da resposta do cliente, ele não te retorna, não te atende. O que a gente pode fazer nesse tipo de situação? Comunicação assertiva. Não adianta o advogado, é claro que eu sou cliente, então o meu advogado tem que falar para mim assim, Feira, eu preciso que você me mande esses documentos. Sem esses documentos eu não consigo passar para a próxima etapa. Mas já vou dar a dica para vocês. Comunicação assertiva. Você, advogado, está dependendo do seu cliente para dar sequência, você tem que comunicar isso. Olha, eu quero te ajudar, estou entrando em contato aqui. Eu preciso exatamente disso, dessas informações, ou eu preciso que você vá ao cartório, ou que você faça essa ação aqui. Porque se eu não tiver isso, eu não consigo dar andamento. Ficou claro? Existe alguma forma da gente conseguir agilizar esse processo? A comunicação assertiva. Não adianta o advogado, oi, tudo bem, preciso disso aqui. Ele tem que mostrar realmente a urgência daquilo. Uhum. Então, comunicação assertiva é fundamental. Eu sou suspeita para falar que eu sou formada de comunicação. A minha palestra vai ser exatamente sobre comunicação. Então,
E agora uma pergunta que veio para a Agatha no nosso chat é qual que é o momento ideal para abordar preço com o cliente? Preço bem no final, a gente entende a situação do cliente, né? Cria rapport, como a Fernanda falou, cria uma conexãozinha com o cliente, usa as técnicas, faz a proposta, né? Antes da proposta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar as características do nosso serviço, né? Putz, como vai ser feito, o time que vai fazer, né? Quanto tempo vai demorar. A questão do preço, ela vem de uma forma muito natural durante uma venda, porque basicamente, depois que a gente passa as características do nosso serviço, que o cliente vem falar, beleza, e em relação ao pagamento, como que fica? Então, quando a gente usa o SPIN, é o cliente que chega e pergunta para a gente, não é a gente que chega e fala, então, vai custar tanto, tá? Então, o preço, ele vem como uma pergunta muito natural, sempre partindo do cliente. Daí, depois a gente faz a proposta certinho, né? E ele já está induzido a aceitar, aceita, e contratação, depois vai com a Fer. E uma dica, tá, pessoal? Quando o cliente fala assim para mas tá caro. Você tem que falar assim para ele, caro referente ao quê? Referente ao quê? Né? Porque advogados vendem o seu tempo. Né? E talvez, quando o cliente está em dúvida de se fecha ou não fecha com você, né, Agatha? Você me diz aí se eu estou certa ou estou errada. É porque a gente ainda não conseguiu gerar o valor do nosso serviço para ele. Ele só está enxergando o preço, não está enxergando o valor. Então, por isso que o SPIN é tão importante, gente, porque o SPIN, ele coloca o valor lá em cima, né? A pessoa fica tão induzida, tão querendo o seu serviço ou o teu produto, que ela esquece, o preço para ela vai ser irrelevante, porque o valor do nosso serviço vai estar lá em cima. Então, se a gente não demonstrar o valor do nosso serviço, ele só vai, né, se importar com o preço e vai no mais barato. Exatamente. Exatamente isso. Eu sou bem a cliente afobada que precisa saber logo do preço. Se a pessoa sabe vender bem, eu e o meu pai, nossa senhora, não pode passar um papo na gente que a gente fica, é mesmo, não. Realmente, esse cara sabe o que ele está falando, eu vou com ele. Então, funciona, eu sei que funciona. Então, gente, eu queria agradecer todo mundo por participar, por escutar a gente, por se inscrever, por vir aqui assistir. Agradecer também especialmente a Agatha e a Fernanda por aceitarem o convite, por transmitirem e compartilharem os seus conhecimentos, algo tão valioso hoje em dia, o compartilhamento do conhecimento. É exatamente assim que a gente acredita que deve ser feito o novo mercado de trabalho, o novo direito, todo mundo se aperfeiçoando e crescendo junto. É assim que a gente gosta de trabalhar e assim que a gente quer trabalhar cada vez mais, trazendo pessoas só para agregar. Então, muito obrigada a vocês duas por terem aceitado esse convite. Imagina, a gente tem que agradecer, né? E é muito legal também esse espaço onde a gente pode compartilhar conhecimento sendo mulher, de mulher para mulher. A gente sabe muito que bem como o direito é um campo tradicionalmente masculino. Então, a gente precisa colocar cada vez mais a cara a tapa, se posicionar como referência de conhecimento e compartilhar, que nem eu já falei várias vezes, mas entender os nossos problemas, entender onde essa nossa visão, esse tato que a gente tem para resolução de problemas, senão a gente cai em algumas histórias meio bizarras que a gente escuta por aí. Esses tempos eu estava escutando sobre uma startup alemã que criou um produto feminino que era completamente necessário. Eu não sei se vocês duas viram, mas era uma luva para você retirar o OB. E é uma coisa assim, é um problema que não existe, que homens criaram pensando em mulheres, e daí você fica... Isso não é um problema, por que vocês não perguntaram só? Era sim ou não? Então, eu acho que essa é uma hora muito legal para a gente falar, estes são os problemas que nós mulheres enfrentamos no direito e se colocar como protagonista na resolução deles também. Perfeito. Então, Gabi, você sabe que aqui eu queria até compartilhar isso, né? Assim, você viu que eu não coloquei eu não coloquei o meu cargo ali, né? Porque a visão das pessoas, a Feira é diretora de operações do Legal Hub. Cara, vocês não têm noção, eu faço fatura, eu ligo para os alunos, eu faço inscrição, eu vou vender. Vocês não têm noção.
Para mim, o princípio, e a mulher, ela é muito foda nisso. Todas vocês mulheres estão aqui, homens, reconheçam. Nós temos que estar nas lideranças. Aqui no Legal Hub, eu sou a única mulher na liderança, tá? São 6 homens, eu sou a única mulher, queridos. Mas eu tenho um prazer de falar isso, porque eu bato o pé, né? E assim, eu fico feliz por ver mulheres que realmente se importam uma com as outras, né? Mulheres que estão ajudando, e isso é muito fundamental. Olha, vocês têm que fazer isso daqui constantemente, viu, Zeno? Vocês têm que fazer isso constantemente. E uma coisa que eu vou falar, gente, o que me trouxe aqui não é o meu cargo, é a minha história. Todos vocês que estão aqui, que não estão aqui hoje compartilhando, né, ou palestrando aqui, vocês têm a sua história, e a história de vocês vai agregar na vida de outras mulheres. Não tenham medo, comecem a falar mais nos stories, comecem a falar do que vocês sabem. Eu quero ser uma incentivadora de vocês aqui no propósito. Não tenham medo, só depende de vocês. Eu quero parabenizar esse evento, porque é tão bom ver uma iniciativa como essa, né? A gente sabe que esse mercado é um mercado muito machista ainda. E ver homens aqui participando, né? Ver homens aqui participando para ouvir mulheres, fizeram a sua inscrição. Olha, vocês estão de parabéns. Mas tá todo mundo apagado aqui, ô Gabi? Não tem, a gente tinha que tirar uma foto, né, Gabi? Você não acha? O primeiro painel da manhã? Pois é, se o pessoal quiser abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto e recordar esse momento. Primeiro de muitos, né? Hoje à noite tem mais, amanhã também, depois de amanhã também. Tá todo mundo convidado, os ingressos ainda estão disponíveis. Inscrição. Serão todos muito bem-vindos e, que nem eu falei, os temas são os mais diversos possíveis. Eu vou falar quarta noite sobre comunicação e como entender os seus públicos. Eu acho que você vai adorar a palestra, é bem o que você estava falando sobre entender a dor do outro e ter empatia. Então, convido todos vocês já. Nossa, com certeza, a comunicação nessa pandemia, galera, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer. Ó, a Nath está aqui também, querida, maravilhosa. Vamos tirar uma foto, pessoal, então? Vamos. Você consegue, Matheus? Beleza. Vamos abrir a câmera, né, todo mundo, para é rostíssimo, ficou um monte de nome. A Carol apareceu, a Isabelle. Só gente linda, gente. Como que a gente tem que demonstrar essa beleza? Que é isso? Segundou. Vai, tem que sorrir todo mundo. Aí, prontinho. Aí, queridos, obrigada pela participação, tá? Obrigada pela participação, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito legal. Temas quase complementares aí. Nossa, a gente já começou a semana bem, né, Fer? Parabéns, Agatha, viu? Quando eu tiver aqui, menina, precisando, eu vou dar uma ligadinha para você, tá? Pode, só me chamar, manda uma mensagem que eu respondo. Tá bom, querido. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.